Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Você vai fazer o concurso do Instituto Federal da Bahia para assistente em administração? Se vai fazer, com certeza já começou a estudar, está aí se esforçando para aprender aí os conteúdos do edital, né? Hoje nesse vídeo a gente vai facilitar para vocês alguns tópicos aqui. Conhecimentos básicos da administração, noções de funções administrativas, que é planejamento, organização, direção, controle. Estou aqui olhando diretamente para o edital. Temos também no vídeo a parte de organograma, fluxograma. Está um vídeo bem completo que vai ajudar bastante você. Lembre-se que nós já fizemos uma apostila com os conteúdos de assistente de administração voltado para o concurso do IFBA. Aí tem o conteúdo, tem questões do Instituto AOCP e tem os comentários das questões. A apostila está muito completinha. Vou deixar o link aqui para vocês poderem adquirir. Mas vamos para o vídeo, vamos estudar, que com certeza nossos esforços serão recompensados. Vamos lá. Primeiro, iniciando aqui, explicando o que é administrar. É o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos para alcançar objetivos definidos. É esse ato, o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos para atingir o objetivo definido. É uma palavra com origem do latim que significa direção, gerência. É isso que é administrar. E administrar a gente pode dizer que também é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos para o fim de atingir os objetivos. Beleza? Então aqui temos a definição do que é a administração e vamos a essas funções da administração. Começando com o planejamento. O que é que significa planejar? Significa pensar antecipadamente em objetivos, ações e atos baseados em algum método, plano ou lógica e não em palpites, ok? Então tem que ter um método, um plano, uma lógica para você pensar antecipadamente sobre as ações que você vai tomar na empresa. O planejamento produz os planos em que se determinam estratégias, diretrizes, táticas ou procedimentos de forma racional a fim de que os objetivos sejam alcançados. Então, no planejamento, você define os objetivos e traça estratégias para chegar até esse objetivo. Planejamento pode ser visto como determinação da direção a ser seguida para alcançar o resultado desejado, ou como determinação consciente de cursos de ação, isto é, dos rumos da empresa. Então, tudo isso aqui é feito antecipadamente para que você consiga atingir o objetivo, beleza? Então, isso é planejar. Ele engloba decisões com base nos objetivos, em fatos e nas estimativas do que ocorreria em cada alternativa. Planejar é decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer. Ok? Tranquilo, né? Vamos agora para o conceito de organizar. Várias questões, pessoal, caem somente para você identificar se o exemplo dado é um exemplo de planejamento, de organização, de direção ou de controle. Várias questões em vários concursos. Vamos agora para organizar. Organizar significa alocar ou distribuir o trabalho em tarefas, atividades e autoridade estabelecida nas relações hierárquicas. Quem manda em quem, ok? Então, quem faz isso, quem organiza a autoridade, as tarefas, o trabalho, é a função organização. E também os recursos, né? Criando a estrutura organizacional composta pelo conjunto de unidades organizacionais e relações funcionais. Ao desempenhar a função de organização, os administradores definem a estrutura da organização. Como é que a organização está dividida, quem manda em quem é o chefe, quem é o subordinado e assim sucessivamente. Ou seja, um instrumento de operacionalização do planejamento, permitindo transformar um modelo teórico, que é o planejamento, né, em uma ação organizacional. Então, o instrumento que coloca o planejamento em prática é a organização. Beleza? Tranquilo, né? Então, você vai pensar, falou em organização, alocar, distribuir o trabalho, tarefas e a autoridade também e os recursos. Beleza? Fazer
pensar na estrutura da organização, significa a função organizar. Agora, dirigir. Dirigir, sempre você vai pensar em pessoas. Pessoas. Dizer às pessoas o que fazer e conseguir que elas o façam da melhor forma possível. E para isso, o administrador precisa comunicar, liderar e motivar. Então, a função dirigir está diretamente relacionada com as pessoas da organização. Você vai ter que dizer para a pessoa, você tem que fazer isso, isso e isso, e convencê-la de fazer, mesmo se ela não tiver com vontade. Aí você vai ter que motivar, para isso vai existir aí o líder, a comunicação tem que ser adequada para que você consiga atingir esse objetivo. E a última função aqui, a função controlar. Verificar se os atos realizados estão de acordo com os planos. Por quê? Se algo foi planejado, é preciso que verifique se aquele plano está dando certo, se o resultado está dando certo. Para isso, utiliza-se a função controlar. Quando falar em controlar, você pode pensar em monitorar, verificar se está correto, frases assim, beleza? De acordo aqui com Lacombe, controlar, conceitua como controlar, como assegurar que as atividades da organização levem em direção ao objetivo. Isso envolve medir o desempenho, compará-lo com o desejado e tomar as medidas corretivas. Controlar não significa só ver se está errado, também tem a ver com verificar que medidas devem ser feitas para corrigir, para o objetivo ser alcançado. Beleza? Aí existe o controle, que é um controle prévio, antecipadamente, o controle que é feito antes das tarefas serem executadas, o controle simultâneo, que é feito durante a tarefa, que a gente vai ver aqui em algumas questões, durante a execução da tarefa, e tem um controle posterior, que é um controle que é feito após a tarefa ser executada, beleza? Mas isso a gente vai ver nas questões para ficar mais fácil. Aqui também na empresa, na organização, existem níveis organizacionais. 3 níveis. Um nível estratégico, um nível tático e um nível operacional, ok? Operacional. O nível estratégico é a instituição, o nível institucional, é a visão do todo. Planejamento estratégico ele é genérico, que a gente vai ver também sobre planejamento. A organização como um todo, foco, longo prazo. O nível intermediário ou tático, ele ali está no meio. Ele vai verificar ali os departamentos, os grupos, ok? Então, ele também é chamado de gerencial. Ele é uma organização setorial, é aquele setor, não é a organização como um todo. O estratégico tem que ver o todo, já o tático tem que ver ali o setor. E o foco é no médio prazo. Já o nível operacional, ele é um planejamento da ação, de operar a ação. A organização como tarefas e atividades, foco no curto prazo. Então, a verificação ali como a tarefa, propriamente dita, está sendo feita. Vamos falar desses planejamentos? Como é que se planeja estrategicamente, taticamente e operacionalmente? O planejamento chamado estratégico é aquele feito pela alta cúpula da empresa. Os chefes, os donos, quem gerencia a empresa. Ele é de longo prazo, ele é generalista, porque não vai ser algo específico, vai ser englobando a organização como um todo. E ele é responsável pela definição dos objetivos e estratégias organizacionais, englobando aí os diretores da organização. Então você vai pensar em que palavras? Alta cúpula, longo prazo, generalista, organização como um todo. Isso é o planejamento estratégico. Beleza? Vamos agora ver algumas coisas que é importante no planejamento estratégico. Primeiro, nele é tudo que se inicia. Se inicia com ele. Porque primeiro você tem que pensar como vai ser sua organização, como vai ser a empresa que você trabalha, ou que você vai criar, para depois as coisas desenrolarem.
É nele que a alta direção toma decisões importantíssimas para o futuro da empresa, como, por exemplo, definir o que é missão, visão e os objetivos e os valores da empresa. Já vamos ver o que é missão e visão, beleza? Ele é amplo, feito para a empresa como um todo. Como falado, ele é elaborado e coordenado pela alta administração, utilizando uma habilidade chamada habilidade conceitual. Nós vamos ver também as habilidades que o administrador tem e a conceitual. A gente vai ver já. Ele é de longo prazo, acima de 2 anos. Ele é voltado para o ambiente externo, ameaças e oportunidades, e também interno. O interno, quem toma conta é o nível intermediário e operacional. Por quê? Porque ele está pensando na organização como o todo. E ele vai definir ali a missão, a visão, as estratégias, como a gente já disse. Nele é feito a análise SWOT, chamada também como FOFO, que a gente vai ver também já já. Bom, planejamento estratégico, ele define a visão e a missão da empresa. Vamos falar o que é visão? Isso cai muito, gente. Visão. Visão é a imagem que o empreendedor tem a respeito do futuro do seu negócio. É o que ele pretende que o negócio seja dentro de um certo horizonte de tempo. Por exemplo, a Fiat tem como visão o seguinte: desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Isso é o que a empresa quer ser. É a visão, tem a ver com o futuro da empresa. Beleza? Já a missão da empresa, a missão, está voltada para a definição do negócio e do cliente, a fim de saber o que fazer, produto, serviço, como fazer e para quem fazer. A missão é o compromisso da empresa com seus clientes. Não é o que ela quer chegar no futuro, não é o que ela visa para o futuro, é a razão da existência dela. Por que ela existe? Olha o Google. Organizar informações de modo do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. É para isso que o Google existe. Então essa é a missão do Google, ok? Vamos lá. Análise SWOT. Essa análise é muito cobrada nas provas e também é uma coisa bem tranquila. É uma das ferramentas mais cobradas no planejamento estratégico, se não for a mais cobrada. Muitas vezes a questão fala de diagnóstico empresarial ou análise ambiental, relacionando aí com a análise SWOT. Vamos ver o que significa isso? Bom, a análise SWOT, ela vai analisar o ambiente interno e externo da organização. Por exemplo, ela vai analisar as forças e fraquezas e também as ameaças e oportunidades. No ambiente interno, é o S e o W. S e W de SWOT. Okay? No ambiente interno, é controlável pela organização, podendo buscar melhorar sua gestão, potencializar suas forças e reduzir suas fraquezas. Dentro do ambiente interno, existem forças e fraquezas. Ok? As forças são os pontos fortes da empresa. A vantagem competitiva dela. O que é que ela tem de bom? Por exemplo, recursos humanos qualificados, bom ponto de localização, um produto bom, são as forças da empresa. E ela pode potencializar essa força. E quais são as fraquezas? O que são as fraquezas? São as desvantagens perante os concorrentes. Alto custo de produção, baixa qualificação, técnica dos recursos humanos. Por exemplo, se você pensa numa empresa de acarajé, que vende um acarajé maravilhoso. Então, você pode pensar, o ponto forte, qualidade do produto, tem uma boa localização, mas o acarajé é caro, porque tem que usar produtos bons. Então, essa seria um ponto fraco a ser minimizado, tentar diminuir o preço de alguma forma e a qualidade se manter, porque esse é um ponto forte. Então, essa é uma análise interna, mas existe também a análise externa. O ambiente externo, ele não é controlável pela organização, mas ele influencia a organização.
Como a organização é um sistema aberto, o que está fora influencia no que está dentro. Ou seja, por exemplo, como leis do governo, um concorrente falir, um concorrente abrir uma outra empresa. Isso não é controlável pelo ambiente ou pela organização. Por isso que é um ambiente externo. Mas isso influencia na organização, ok? E aí dentro desse ambiente externo existem oportunidades que representam possibilidades de atuação da empresa no sentido de obter alguma vantagem. Por exemplo, falência de um concorrente é uma vantagem, né? Uma oportunidade para você aumentar, potencializar ali o seu serviço. Entrada de novos potenciais consumidores do mercado, também é uma oportunidade de você vender mais. Já ameaças são variáveis que representam riscos para a empresa, com as quais elas precisam se preocupar. Lembre que a ameaça também não está dentro da empresa. Dentro, interno, é força ou fraqueza. Fora é ameaça ou oportunidade. Uma nova regulamentação governamental que vai aumentar o custo, porque vai cobrar mais imposto. Instabilidade no cenário político. Por exemplo, direto aí, pandemia. A pandemia era uma coisa externa à organização, mas acabou atingindo várias empresas. Não era algo interno, foi uma ameaça. Instabilidade no cenário político. Entrada de novo produto no mercado, ele vai poder impedir isso? É algo controlável para a organização? Não é. Então isso é uma ameaça, isso é externo. Beleza? Então aqui temos ambiente interno, força e fraqueza. Dificilmente eles cobram esses termos, mas é bom. Oportunidade é fácil, né? É só você pensar. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Beleza? Também conhecido como força, fofa, né? Fofa. A SWOT. Que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Para você lembrar os tipos, né? As informações. Mas tenha cuidado para, se por acaso a questão cobrar os termos em inglês, você está ligado, né? Então, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. O mais fácil é a oportunidade, né? Dá para ver que é o termo aí. Oportunidade e ameaça estão no ambiente externo. Balance Scorecard. Esse aqui, ele é muito utilizado, é muito importante no planejamento estratégico. E é uma coisa também que é muito cobrada no concurso. Talvez, após aí o análise SWOT, seja a segunda coisa aí mais cobrada nesse ponto. O BSC surge em um momento em que as organizações possuem apenas instrumentos para medir suas perspectivas financeiras. Então, a organização estava acompanhando só a perspectiva financeira da empresa. Mas uma empresa não se faz só da perspectiva financeira. Ela tem que avaliar outros cenários, outras coisas que vão influenciar também na empresa. Não é só a parte financeira. E aí surge o BSC, Balanced Scorecard. Pronunciação não é muito boa, porque eu não tenho nenhuma relação amistosa com o inglês, mas é isso que dá. Bom, cabe ressaltar que as perspectivas do BSC foram pensando buscar complementar as organizações de forma generalizada e que não impede que a organização se adapte às suas realidades. Mas vamos ver, perspectivas. Antes, só era a perspectiva financeira. Mas após o Balanced Scorecard, o que acontece? Agora a organização tem que avaliar outras perspectivas. A financeira, claro que tem a ver aí com analisar o negócio, se o negócio é lucrativo, a receita, as informações ali que são distribuídas para o acionista, mas também os clientes. Os clientes estão satisfeitos? Não é só lucro por lucro. Tem a ver também com a satisfação, a retenção do cliente, o lucro por cliente, a participação no mercado. Para isso, deve-se atentar para as reais necessidades dos clientes e satisfazê-lo. Além disso, os processos internos. Como são os processos internos? Tem qualidade?
a produtividade está boa, a inovação, permitem avaliar profundamente a eficiência e a eficácia dos processos, sempre pensando na melhoria, na otimização. E por último, a outra perspectiva, a perspectiva do aprendizado e do crescimento. Analisa de forma preponderante a capacidade da organização responder às demandas novas e diferentes, aprendendo com as ações passadas e utilizando este aprendizado para os novos desafios. Impacta diretamente na cultura e no clima organizacional, tendo também como base as pessoas da organização que são quem efetivamente incorpora o aprendizado à empresa. Então, a perspectiva de aprendizado e do crescimento tem a ver aí com qualificar seus funcionários, a capacidade da organização a responder novas demandas, a melhorar sempre. Então, essas são as perspectivas do Balanced Scorecard: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Tem questão que é só isso, só essa pergunta. Bom, agora, matriz Guth. Seguindo com as ferramentas mais cobradas aí nos concursos, a matriz Guth, ela é uma das mais cobradas também, muito cobrada. Nela, ela trata-se de uma ferramenta de gestão que consiste em analisar problemas conforme 3 variáveis: a gravidade, a urgência e a tendência. A gravidade é variável, tem como objetivo analisar os possíveis e os prováveis impactos que determinado problema terá, buscando identificar o quão profundo e custoso será esse impacto. A urgência é o fator temporal que envolve o problema. Serve para identificar se o problema deve ser resolvido imediatamente ou se pode aguardar um determinado pronto. Na urgência, você pensa, se demorar para resolver esse problema, vai se agravar muito? Então, preciso levar em conta isso. E a tendência trata-se da variável que identifica a tendência de crescimento e aprofundamento do problema. O problema pode se agravar, a tendência é se manter estável ou até mesmo regredir. Caso possa se agravar, quão rapidamente irá se agravar. Então, gravidade, urgência e tendência. Ok? Aí, quando você analisa esses pontos, você vai dar pontuação de 1 a 5 para o problema. Por exemplo, suponhamos que o problema teve de gravidade 5, urgência 1, tendência 2. Você multiplica. E outro problema teve gravidade 2, urgência 3, tendência 5. Aí você multiplica. Veja que aqui deu 10 e aqui deu 30. Desse modo, primeiro se vai resolver esse problema, pois a gravidade, pois a análise Guth dele foi maior. Mesmo o primeiro sendo mais grave, do que o segundo, mas no total, na soma final, esse aqui apresentou uma análise Guth maior, uma matriz Guth maior, significa dizer que ele tem que ser resolvido mais rapidamente. Então, gravidade variável tem como objetivo analisar os possíveis e prováveis impactos. Urgência, fator temporal que envolve o problema. Serve para identificar se o problema deve ser resolvido imediatamente ou dá para aguardar mais. E a tendência, identificar o crescimento do problema. O problema vai crescer, vai se agravar, se não for resolvido rapidamente, vai ficar pior. É isso aí, ok? Então, vamos lá. Agora vamos ver aqui a contribuição de Michael Porter para a estratégia organizacional. Ele é um dos pioneiros aí, escreveu o livro Estratégia Competitiva e deixou grandes contribuições para a administração. Bom, um dos maiores legados dele foi as 5 forças competitivas que uma organização deve ter na sua estratégia. Quais são essas 5 forças? Que ele tem que analisar, né? São as forças competitivas, são situações que podem prejudicar aí a sua organização. Primeiro, a ameaça de produtos substituídos. Quando a organização possui produtos que facilmente podem ser substituídos, isso é um problema. Então, nesse sentido, a organização busca cada vez mais agregar valores únicos. O produto dele deve ser único.
cada vez mais, porque se qualquer um produto substituir, vai ficar bem perigoso. Ameaça de novos entrantes. Isso aqui são os novos players que ingressam em determinado mercado. Claro que quanto mais fácil de alguém entrar no mercado, maior o número de concorrentes. Um produto com a baixa barreira de entrada, por exemplo, você abre uma barraquinha de cachorro-quente. Aí, tá dando certo. Alguém olha do outro lado e diz, olha, cachorro-quente tá dando certo. Vou fazer um aqui também na minha casa. 2 barracas de cachorro-quente. Aí outro olha, vou fazer também. Daqui a pouco, você que tinha uma boa quantidade de vendas, diminuiu gravemente essa quantidade, ok? Poder de negociação dos clientes representa o grau de influência que os clientes podem exercer sobre a organização, notadamente quando os clientes são poucos ou detêm grande fatia das vendas da organização. Então, você tem um cliente específico, se por acaso ele disser, olha, eu só compro desse preço, mas se ele é um cliente que compra a maior parte do seu produto, você depende muito dele, isso também é perigoso. Poder de negociação dos fornecedores representa o grau de influência que os fornecedores exercem sobre a empresa, notadamente quando possui exclusividade. Então, se é um fornecedor exclusivo, o que é que vai acontecer? Ele pode, de repente, aumentar o produto, aumentar o valor do produto, e você, como tem um fornecedor exclusivo, vai ficar à mercê dessa variação aí. E a rivalidade entre os concorrentes. Quanto mais empresas tem disputando o mesmo mercado, maior será a rivalidade, o que poderá diminuir a lucratividade aí da empresa. Diante dessas forças competitivas que tem a ver com outras empresas competirem com a sua, três estratégias foram feitas aí por Porter. Diferenciação, visa passar para o cliente a percepção que o seu produto ele é único, diferente de todos os que aparecerem. Foco, enfoque ou nicho, que consiste em a organização focar em um determinado nicho de mercado. E liderança em custos. Estabelecer aí uma relação, está relacionada aí com a eficiência na utilização dos recursos, reduzindo assim os custos, consequentemente o preço, né, do produto. Outra ferramenta muito utilizada aí é a ferramenta 5W2H, que é o conjunto de questões utilizadas para compor planos de ação. Seu principal propósito é a definição de tarefas eficazes e seu acompanhamento de maneira visual, ágil e simples. As letras significam algumas perguntas. O W, que é 5W, né? 2H. O primeiro W é o que deve fazer, what. O segundo, por que precisa ser realizado. Terceiro, quem vai fazer. Quarto, onde será implementado. Quinto, quando deverá ser. O primeiro H, como será conduzido. E o segundo H, quanto custará o projeto. Então, são perguntas que são feitas aqui para traçar metas, definir aí as tarefas, compor os planos de ação, ok? Agora vamos falar do plano. Todas essas técnicas aqui estavam envolvidas no planejamento estratégicos. Vamos pensar agora no planejamento tático, ou chamado administrativo. Ele é elaborado ou coordenado pelo escalão médio, é uma área intermediária ali. Ele é de médio prazo, de 1 a 2 anos, voltado para o ambiente interno, pontos fortes e fracos, define metas e recursos, foco na equipe, no setor, na unidade, na área, no departamento, transforma o planejamento estratégico em linguagem entendida pela base. Então, planejamento tático tem a ver com o setor, com o departamento, com a unidade, beleza? Planejamento operacional, elaborado ou coordenado pelo baixo escalão. Ali são ali os, por exemplo, você pensar no engenheiro, no mestre de obra, e tem lá o encarregado, né, que fala diretamente com o pedreiro numa obra. Ele ali seria um planejamento operacional. Ele estaria dentro da área operacional, que ele vai orientar diretamente a tarefa. Curto prazo, voltado para o ambiente interno,
Planejo, execução, habilidade técnica, a gente vai ver essas habilidades, e define métodos de trabalho, atividades, tarefas. Falou em tarefa, atividade, foco no funcionário, curto prazo, tudo isso é planejamento operacional. E aqui agora vamos falar das habilidades do administrador. O administrador ele tem aí 3 habilidades que são muito importantes. A chamada habilidade técnica, a humana e a conceitual. A habilidade técnica ou operacional, né, ela consiste no conjunto de conhecimentos técnicos que o administrador dispõe e que o torna especialista em determinada área. Podem ter sido adquiridos por meio de suas experiências práticas, bem como através das formações. Então, isso aqui tem a ver com foco na tarefa. O administrador sabe fazer aquela tarefa. Por exemplo, o mestre de obras, o encarregado, ele vai orientar o pedreiro a fazer uma tarefa. Então ele tem que saber, tem que ter aquela experiência naquela tarefa. A habilidade humana tem a ver com a capacidade de se relacionar. Isso aqui é que mais cai, viu? Se relacionar com as pessoas. É uma habilidade interpessoal, de comunicar, de falar, de liderar, de motivar as pessoas. E a habilidade conceitual refere-se aí ao administrador ver a empresa como um todo, que estava relacionado com a alta cúpula, né? Conhecido também como uma visão sistêmica ou intelectual, já que a visão está aí na cabeça, né? na parte, na alta cúpula da empresa. É a capacidade de analisar as situações, diagnosticar o momento da empresa e do mercado e identificar oportunidades e ameaças. Isso aqui está voltado também para o ambiente interno, também como o ambiente externo. Então aqui a gente vê um gráfico mostrando que o nível institucional ou estratégico tem que ter mais habilidade conceitual, embora também tenha que ter a habilidade humana e um pouquinho técnica. Mas habilidades que se destacam no nível institucional ou estratégico é a habilidade conceitual, que tem a ver com ideias mais abstratas, né? No nível intermediário, na gerência ali, a habilidade que mais se destaca é a habilidade humana, do relacionamento interpessoal. E o nível operacional, que é o nível ali de supervisão, né, de verificar como as tarefas foram executadas, tem a ver aí com a habilidade técnica, que é o manuseio de coisas físicas. Saber fazer, né? Saber fazer para orientar. Ok? Então, são os pontos aqui. Bom, vamos falar agora de estruturas organizacionais. A estrutura organizacional, ela constitui a forma pela qual a atividade da organização são estabelecidas, divididas e organizadas. Um conceito interessante são as estruturas chamadas mecânicas e as orgânicas. Mecânicas são mais rígidas, orgânicas são mais flexíveis. No que Chiavenato traz a ideia aí de racionalidade nas estruturas organizacionais, pelo fato de nenhuma organização ser exatamente igual a outra. Então elas buscarão aí estabelecer e organizar sua estrutura de acordo com a diversidade que possui na prática, né? Mas vamos aqui ver algumas estruturas que existem. Também é importante ressaltar que a organização possui sua estrutura formal, representada por um organograma. Você vai ver que um organograma serve justamente para mostrar ali os níveis hierárquicos, a cadeia de comando, a divisão do trabalho, a estrutura que a organização está dividida. Mas não existe só a estrutura formal, existe também a estrutura informal. É aquela que é estabelecida espontaneamente pelas relações das pessoas. Pessoas se apegam, têm intimidade, conversam, respeitam, recebem a orientação de outras, mesmo sem a outra pessoa ser hierarquicamente superior, por conta de uma relação informal que existe. Ok? As relações informais são identificadas variáveis que vão além da estrutura formal, como grupos informais, interação social, comportamento social e assim sucessivamente. Centralização e descentralização aí nas estruturas organizacionais. Uma estrutura pode ser centralizada ou descentralizada. A estrutura centralizada significa manter a concentração da tomada de decisão nos níveis mais altos.
Aquela empresa pequena que toda decisão passa pelo chefe. Isso, e, isso acontece, é mais trabalhoso, né? É mais trabalhoso porque o chefe tem que decidir tudo. Não existe muita flexibilidade sobre isso. Mas tem também algumas vantagens, né? Essa empresa é indicada para organizações de tamanho reduzido, diante do custo baixo de complexidade. Proporciona a economia de escala, por facilitar o gerenciamento dos recursos, com a tomada de decisão mais racionais acerca da alocação do recurso, porque, claro, se é o chefe, o dono que está tomando a decisão, ele vai pensar bem se vai gastar ou não. Proporciona também maior controle, né? Ele está controlando ali a atividade. Como dificuldade, né, desvantagem, tem aí a lentidão e nas decisões, né? A decisão é mais lenta porque tudo tem que ser decidido pelo chefe. Já a descentralização, ela advém de um desenho diferente, né? Significa distribuir o poder, delegar, né? Distribuir aqui o poder da decisão entre os níveis, chegando até os mais baixos da organização. Ela se torna uma decisão mais ágil, porque não precisa chegar no chefe, mais próxima aos fatos, porque, por exemplo, o vendedor ali pode tomar a decisão, então ele já vai tomar a decisão sobre a venda, quanto vender, quantidade de desconto e assim sucessivamente. Ela também encoraja o empowerment, que é o empoderamento, ou seja, os empregados têm liberdade para tomar decisões, ok? Eles vão ter ali sua criatividade e independência estimulada. Essa descentralização também apresenta desvantagem. Parece que é melhor essa, né? Você pensa assim, é melhor que seja descentralizado. O funcionário pode tomar decisão, pode responder ao cliente, é mais rápido. Mas tem a desvantagem que às vezes tem perda de uniformidade. Porque uma decisão de um é diferente de outra e assim sucessivamente. Padronização nas decisões é perdida. Duplicidade de utilização de recursos, porque gasta mais. Às vezes não é o chefe decidindo, ele vai economizar ali, vai pensar nos recursos. Mas o funcionário decidindo nem sempre, né? E tem maior necessidade de controle, tem que estar controlando mais, porque senão os funcionários fazem o que querem. Amplitude de controle é a quantidade de subordinados que estão sob o controle de cada supervisor. Ou seja, significa quantos colaboradores estão sob a supervisão do chefe. Então o chefe manda aí 10 funcionários. O outro tem 5 funcionários sobre a responsabilidade dele. A amplitude de controle do que tem 10, ela é maior. Beleza? Quanto maior a quantidade de empregados subordinados a um chefe, maior será a amplitude de controle. Beleza? À medida que se sobe na estrutura organizacional, vai reduzindo aí a amplitude de controle, né? Ou seja, os diretores da alta administração têm sob sua supervisão poucos funcionários, enquanto os supervisores de nível operacional têm sob sua supervisão muitos funcionários. Assim, a amplitude de controle é inversamente proporcional ao nível hierárquico da organização. Isso quer dizer que no nível estratégico, nível mais alto, controlam menos pessoas. Já o nível operacional controla mais pessoas. Outro conceito importante são as estruturas chamadas altas, verticalizadas, achatadas ou horizontais, né? Quando fala em estrutura verticalizada, significa dizer que tem mais níveis hierárquicos. Você pensa que, pensando na organização como um prédio, quantos mais níveis hierárquicos, mais verticalizada será a organização. E se tem mais níveis hierárquicos, quer dizer que tem menor amplitude, baixa amplitude de controle, porque cada chefe vai liderar menos pessoas. O contrário também é verdadeiro. Se tem menos níveis hierárquicos, quer dizer que a estrutura é chamada de achatada, e será uma organização com alta amplitude de controle, porque como ela é achatada, cada chefe vai ter que
comandar mais pessoas. Uma estrutura com amplitude administrativa com baixa amplitude administrativa, possui custos administrativos maiores. Por quê? Se a amplitude é baixa, tem que ter mais chefes para os subordinados. No entanto, tem como vantagem o fato de o chefe poder dar orientação a cada subordinado. A gente pensa aqui numa sala de aula, Uma sala de aula com 40 alunos, o professor tem uma alta amplitude de administrativa. O professor vai comandar ali 40 alunos. Mas vai ser difícil. Vai ter dificuldade de comunicação, de orientar, de controlar. Mas numa sala com 10 alunos, por exemplo, a amplitude de controle a amplitude administrativa será menor. O professor só vai comandar ali 10 alunos, mas ele vai conseguir orientar bem melhor, porque a quantidade é menor. Beleza? A amplitude de controle alta é indicada por organizações em que a autonomia e a criatividade dos empregados são incentivadas. Ou seja, se é uma organização que os subordinados, os empregados ali, eles têm criatividade, eles são incentivados a ter criatividade, não precisa de um controle muito firme, porque eles são criativos e a organização orienta para isso. Já uma empresa que a amplitude de controle tem que ser menor, porque tem que ter um controle, a amplitude administrativa, né? Tem que ser menor porque tem que ter um controle maior, então aí vai ser necessário que tenha menos subordinados para aquele chefe. Beleza? Tranquilo, né? Tipos de estruturas organizacionais. Tem a estrutura linear, que é conhecida como unidade de comando, pela sua unidade de comando, com cada subordinado reportando-se a um único chefe. Então, tem um subordinado, ele tem um chefe direto dele. Essa estrutura é altamente centralizada, em que as decisões são tomadas por uma autoridade máxima no nível hierárquico mais elevado da organização. Portanto, essa autoridade máxima decide sobre várias especialidades diferentes da organização, indicado para ambientes aí estáveis, ok? Se for um ambiente muito variável, não vai rolar. A estrutura funcional, a organização é dividida ali em departamentos, ok? Cada departamento vai ter aí um agrupamento de características semelhantes, ok? Então essa é a que mais se cobra nos concursos. Temos aqui caracteriza-se pelo fato de cada subordinado reportar-se a mais de um chefe, porque se ele está falando do marketing, ele vai para um chefe. Se ele quer uma orientação sobre RH, ele vai para outro. Se ele quer uma orientação sobre a parte financeira, ele vai para outro. E assim vai. Não há, portanto, na estrutura funcional a unidade de comando. Como o próprio nome sugere, essa estrutura é caracterizada pela divisão das funções, como RH, financeira, marketing, vendas, etc. Promove a especialização, falou em estrutura funcional, pense nisso. Especialização de funcionários em suas especialidades, mas dificulta a coordenação entre os departamentos. A gente vai ver que qual é a vantagem da estrutura funcional? Porque cada departamento vai ser especializado naquela área. E sendo especializado naquela área, ele vai ter uma especialização, vai ficar meio ambíguo, não é? Se ele é especializado, vai ter uma especialização. Mas ele vai ter um conhecimento aprofundado daquela área. Aqueles funcionários ali são altamente competentes naquela função. Só que o problema disso é que dificulta a coordenação entre os departamentos. Temos o departamento A, que sabe muito de marketing. O departamento B, que sabe muito de financeiro. Mas, às vezes, esse só está pensando nesse e esse só está pensando nesse. Essa interação na estrutura funcional é o que é complicado. É um problema. Temos também a chamada estrutura linha staff. As posições de linha, ou seja, a unidade de comando, continuam ali, aquela
aquela supervisão direta dos funcionários. As posições funcionais atuam como caráter staff. Staff é um caráter de consultoria, de apoio, de suporte, de recomendações à sua área de especialização, sem caráter executório. Ou seja, continua havendo ali a decisão daquele chefe diretamente, mas ele vai consultar ali o staff, o apoio naquela área. Ainda os órgãos de staff costumam ficar diretamente ligados à alta administração, funcionando como consultores das suas respectivas áreas. Tem como desvantagem a possibilidade de gerar disputa de autoridade e conflitos entre a autoridade de linha e o staff, em decorrência da possível ambiguidade de orientações. A linha orienta uma coisa, o chefe orienta uma coisa, o staff orienta outra. Isso aí gera realmente essa ambiguidade de informações e pode ter uma disputa pela autoridade. Então temos aqui as imagens. Estrutura linear. Esse aqui responde diretamente a esse. Ele tem um chefe direto. Entendeu? Estrutura funcional. Esse aqui vai executar essa tarefa. Se essa tarefa tiver a ver com essa gerência aqui, ele vai perguntar informações a ele. Se tiver a ver com essa aqui, vai perguntar informações a ele. Ou seja, tem mais. Aqui não existe unidade de comando. Ok? Aqui existe mais de uma pessoa, mais de um chefe comandando ali um funcionário. E ele vai, dependendo do que ele queira saber, ele vai perguntar aquele setor lá. E aqui temos a linha staff. O staff, como um órgão orientador, né? Mas continua tendo a linha de comando aqui. Esse funcionário aqui que vai executar essa tarefa, ele responde a essa gerência. Mas o staff orienta a gerência aqui. Beleza? Então, o staff aqui, ele atua como um órgão de consultoria, de orientação, que está ligado também à alta cúpula. Tipos de estrutura. Vamos continuar agora com a estrutura em rede. As estruturas em rede, nós temos que são caracterizadas pela sua flexibilidade e adaptabilidade, pois permitem a reorganização e a reestruturação com relativa agilidade, buscando adaptar-se a ambientes extremamente dinâmicos. Então, falou em estrutura dinâmica, que consegue se adaptar, está falando aí de uma estrutura chamada em rede. Troca a tradicional rigidez do departamento pela lógica de adaptação e mobilidade, utilizando aí maciçamente a tecnologia com a finalidade de otimizar o tempo, utilizando trabalhos de comunicação e ganhar eficiência na questão física, integrando pontos da rede em diferentes localidades. Bom, aqui Mintzberg, ele define alguns tipos de estruturas organizacionais que não caem muito em prova, mas quando cai, acaba derrubando alguns. Estrutura simples, como o nome sugere, baixíssima complexibilidade, chega ao extremo de dizer que nem existe uma estrutura, né, por possuir poucos controle e formalização, além de reduzido planejamento. A estrutura mecanizada ou burocrática, que é caracterizada pela alta especialização da tarefa, operacionais padronizadas, né? É uma estrutura que mais se aproxima da burocracia weberiana. Leva consigo todas as características burocráticas conhecidas. Então, estrutura mecanizada, pense na especialização das tarefas. Estrutura burocrática profissional tem como principal mecanismo de coordenação a padronização de habilidades e conhecimentos, gerando também a especialização. O autor exemplifica unidades e hospitais nos quais os trabalhadores possuem liberdade para executar seus trabalhos, ok? Tem um padrão ali para seguir, né? Estrutura divisionada, que tem por principal mecanismo de coordenação a padronização de resultados e é considerada principalmente por ser uma estrutura com várias subdivisões, adotando essa forma como decorrência de alta complexidade do mercado e da diversidade dos produtos e serviços oferecidos pela organização,
que merecem uma coordenação exclusiva e separada para cada subdivisão, né? Essas estruturas não são muito cobradas, mas é bom a gente ver assim, porque possa que caia, né? E por fim, a adocracia, ou estrutura adocrática. É aquela estabelecida para uma determinada finalidade definida. Essa aqui talvez pode cair mais, né? Estabilidade definida, determinada finalidade específica, buscando a melhor alocação dos recursos e competências para tal finalidade, com grande liberdade para os membros da equipe desenvolverem suas competências. Essas estruturas aqui não caem muito, mas quando caem, derruba alguns. Mas vamos agora partes mais importantes. Departamentalização. Falar de departamentalização consiste em agrupar atividades da organização de forma lógica e racional, buscando sempre a maior eficiência possível. A departamentalização também é conhecida como especialização oriental, ok? Cada departamento possuindo aí profundo conhecimento de suas atividades. Quanto maior for a organização e quanto mais diferenciadas forem as suas atividades, maior será o nível de especialização. Consequentemente, mais ampla será a departamentalização. Bom, quando a gente fala de homogeneidade de tarefas, a gente está falando de especialização. E isso tem dentro da departamentalização ali, né? E quando a gente fala de heterogeneidade das funções, a gente fala de diferenciação. Então, dentro dos departamentos, há homogeneidade de tarefas. São tarefas homogêneas, semelhantes. Agora, entre departamentos, há heterogeneidade de funções. Por exemplo, o marketing tem suas tarefas, o departamento de financeiro tem suas tarefas. E as tarefas entre eles são diferentes. Ok? Assim, as tarefas dentro do departamento possuirão identidade entre si, o que justifica que estejam sobre o mesmo guarda-chuva, ou seja, estejam sobre a mesma orientação dentro daquele departamento. Ok? Já entre os diferentes departamentos, as funções são heterogêneas, são diversas, não há aí semelhança. Para que sejam escolhidos os corretos tipos de departamentalização, existem alguns princípios. Como primeiramente, devemos pensar que uma atividade não pode ser executada e controlada pelo mesmo departamento. Se assim fosse, haveria conflito de interesse. Isso nos leva ao princípio da separação do controle. Ou seja, quando falar que uma atividade não pode ser executada e controlada pelo mesmo departamento, você vai pensar nesse princípio, separação do controle. Ok? Senão vai ter conflito de interesse. Eu mesmo executo, eu mesmo controlo, então quem é que vai ver se está errado? Ok? Também tem outro princípio aqui, chamado princípio do maior uso. Nesse princípio, diz o seguinte: o departamento que faz maior uso da função deve ser responsável por ela. Ok? Que é diferente do princípio do maior interesse, que nos traz que o departamento que tem maior interesse deve executá-la. Também temos o princípio da supressão da concorrência. Estabelece que se deve suprimir a concorrência no departamento na execução de uma função. O que significa que, se houver duplicidade de execução de funções, pode-se haver desperdício de recursos. Ou seja, não deve haver concorrência. Cada um deve fazer ali as funções do seu departamento. Uma função do departamento não deve estar em competição com a outra função. Ok? Então, por exemplo, se o marketing cuida da tarefa X, o departamento de financeiro não vai cuidar dessa tarefa. Serão tarefas diferentes, ok? Funções diferentes. Supressão de concorrência, senão vai haver concorrência. Agora a gente vai ver agora os tipos de departamentalização. Chamado funcional. Isso aqui, como o nome já diz, o agrupamento é feito sobre uma lógica de identidade de funções e semelhança entre tarefas.
sempre pensando na especialização, no agrupamento. Tem exemplos aqui, o financeiro, o marketing, o pessoal, dentre outros, beleza? Tem como vantagem a especialização das pessoas, facilitando a cooperação técnica, econômica de escala e produtividade, sendo indicada para ambientes estáveis. Já como desvantagem, a falta de sinergia entre os departamentos. Como falado, a estrutura, quando você fala em departamentalização funcional, o problema da departamentalização funcional é que um departamento vai pensar só nele e ele não vai conseguir pensar na empresa como um todo. É esse um problema. Então vamos aqui às vantagens e desvantagens. Vantagem da departamentalização funcional. Melhora a coordenação dentro do departamento, que é a facilidade de contatos, comunicação dentro do mesmo departamento, pois existe compartilhamento do mesmo conhecimento técnico. Incentiva a especialização técnica, orienta pessoas para uma específica atividade. Então a pessoa vai ter ali sua capacidade eficaz de executar aquela tarefa. Pensa em especialização. Ocorre uma redução de custos devido ao trabalho em um mesmo tipo de tarefa conjunto. Então essas são algumas vantagens. A desvantagem da função é que, como falou, a dificuldade de comunicação aí interdepartamental, ou seja, entre departamentos, dificuldade também para adaptação e flexibilidade às mudanças externas, porque quem está naquele departamento fica pensando só naquele departamento, não pensa na empresa como um todo. E dificuldade de pensar sobre os objetivos globais da organização, porque ele só pensa nos objetivos daquele departamento. Outra forma aqui de departamentalização é a abordagem divisional, que cria departamentos que são formados por um agrupamento de divisões separadas que são autossuficientes para produzir um produto ou serviço, ou parte dele, de acordo com os resultados. Na estrutura divisional, ela é mais indicada para organizações que produzem diferentes produtos ou serviços, né? Pois cada divisão focaliza um mercado, um cliente independente. Dentro da abordagem divisional existem variantes que surgem para alcançar diferentes resultados de uma organização. Essas estruturas variantes se baseiam no produto, se baseiam na localização geográfica, no cliente, nas fases do processo e assim sucessivamente. Então vai ter divisões ali de acordo com aquele produto, com aquela localização, com aquele cliente. Cria departamentos que são formados por um agrupamento de divisões separadas que são autossuficientes para produzir um produto. Então, dentro do produto A, vai ter departamentos ali, vendas, marketing, não sei o quê. Dentro do produto B, tem outro departamento, venda, marketing, não sei o quê. Entendeu? Clientes. Aquele cliente A tem os departamentos. O cliente B tem os departamentos. E assim sucessivamente. A gente vai ver questões, né? Por cliente, departamentalização por cliente. Esse tipo de departamentalização é feita em função dos clientes. Ok? Aqui, veja que aqui tem um produto A. Aí vai ter aqui vendas, marketing, tal. Tem o cliente A, aí tem o produto B, outro produto, vai ter vendas, marketing, tal também, ok? Para cada produto, para cada cliente, vai ter aí um grupo de subdivisões, subdivisões para aquele produto, aquele cliente, aquele estado. Produto 1, recursos humanos, marketing, tal. Produto 2, clientes, cliente A, criança, cada um vai ter uma subdivisão. Isso, claro, gera aumento de recursos ou de despesas, ok? Mas também tem a vantagem de ser algo mais específico para aquele cliente.
Agora, a departamentalização por cliente. Isso é uma empresa, você pensa só a empresa, né? Criou departamentos para cada cliente, beleza? Esse tipo de departamento é feito em função dos tipos de clientes. Assim, justifica-se quando há necessidade heterogênea de diversos públicos. Por exemplo, uma loja de roupa tem um departamento masculino, feminino, um infantil, clientes comuns e especiais, em bancos, né? Tem a vantagem facilitar a flexibilidade no atendimento às demandas específicas de cada nicho. Por outro lado, tem como desvantagem a dificuldade de coordenação também, para imaginar a empresa aí como um todo. Beleza? Vantagem de departamentalização por clientes, focalização exclusiva no cliente. Com isso, cada cliente são mais bem atendidos, né? A focalização externa na clientela torna a organização mais atenta para as mudanças e preferências dos clientes, característica que não ocorre na estrutura funcional. As decisões internas são rapidamente tomadas através do retorno proporcionado pelos clientes. Devido a isso, uma linha deficiente de determinado produto é facilmente percebida. Então, aquele produto não está dando certo, facilmente vai ser percebido. Agora, a desvantagem ocorre duplicidade de esforço e recurso, o que provoca maiores investimentos. Os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes segmentos de cliente. E as demais atividades e objetivos da organização, por exemplo, produtividade, eficiência, pode tornar segundo plano, você vai pensar só no cliente. Ok? Então, o que é que a gente tem que analisar aqui nesses dois? Para que fique claro, divisional tem a ver com a junção de duas coisas. Okay? Um produto pode ser produtos e serviços. Dentro daquele produto vai ter ali as funções. Vendas, marketing e tal. Ok? Geralmente é a função com um produto e um serviço, outra coisa. Já localização geográfica. Vai ter ali Rio de Janeiro, vai ter a empresa ali, a organização. Dentro daquela organização vai ter recursos humanos, financeiro e tal. Beleza? Marketing. Agora, quando nós estamos falando aí, clientes, pensar em clientes aqui. Cliente A, cliente B, cliente C. Vai ter a estrutura funcional, as vendas, os marketing. Para o cliente A, venda, marketing, tal e tal. Para o cliente B, venda, marketing, tal e tal. Para o cliente C, entendeu? Agora, quando falar na divisão por cliente, a gente está falando que vai ter dentro da organização departamento infantil, um exemplo, né? Feminino, masculino. E ali vai tratar dos assuntos daquele departamento. Não está dividindo aí por função, mas sim por departamento. Ok? Já vimos vantagens e desvantagens. Departamentalização agora por processo. Consiste em agregar as atividades da organização nos processos mais importantes da empresa. Nesse sentido, busca ganhar eficiência e agilidade na produção do serviço. Ela é bastante utilizada nas linhas de produções. Por exemplo, produção de um carro, cada um vai fazer ali um processo, né? Facilita o emprego da tecnologia, das máquinas, do conhecimento da mão de obra. Outra vantagem desse tipo de departamentalização é possibilitar um melhor arranjo físico e uma disposição racional dos recursos. Vantagem: extrai vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento ou da tecnologia. A tecnologia passa a ser o foco e o ponto de referência para o agrupamento das unidades. Cada unidade organizacional é uma etapa do desenvolvimento do produto. Então tem um produto A, pensa que o produto A aqui, só que esse produto A vai passar por vários processos. Processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, processo 5, até chegar no produto final, que é o produto A. Ok? Então, cada unidade organizacional é uma etapa do desenvolvimento do produto. A focalização e a sequência dos processos facilita o trabalho de seu início até o fim. Então, já sabe qual é o processo, vai ficar fácil.
Agora, quais são as desvantagens? Quando a tecnologia utilizada sofre mudanças a ponto de alterar o processo, esse tipo de departamentalização não é aconselhado, pois possui absoluta falta de flexibilidade e adaptação. Por existir isolamento dos produtos do departamento, pode ocorrer dificuldade de desenvolver novas formas integradas de administrar. Com base no problema encontrado na estrutura funcional, ocorre a redução da cooperação de comunicação interdepartamental devido ao isolamento em relação a outros departamentos, pois cada departamento tem seu próprio objetivo e prioridades sobre a pressão. Sob pressão criam-se diversas barreiras e conflitos. Também são criadas limitações de autoridades de tomada de decisão dos administrados. Então também tem esse, como é por processo, né, departamentalização por processo. Se esse aqui é um processo A, ele vai ficar focado aqui só no A. Esse aqui é o processo B, vai ficar focado só no B. Então existe essa dificuldade de comunicação aqui entre os departamentos, ok? Essa dificuldade aqui de comunicação. A departamentalização por produto, aí você já sabe, né? Que vai dividir ali por tipos de produtos. Se estrutura em torno dos seus diferentes tipos de produtos ou serviços. Justifica-se quando a organização tem uma gama bastante variada de produtos que utiliza tecnologias bastante diversas entre si, ou mesmo que tenham especificidades na forma de escoamento de produção. Temos como vantagem, vamos botar aqui logo essa vantagem, a responsabilidade é totalmente imposta ao nível de cada divisão, dos departamentos de cada serviço, ou seja, o administrador no cargo de chefia de cada departamento é responsável pelo seu produto, seu serviço. Facilita a coordenação interdepartamental, uma vez que a preocupação básica é o produto e as diversas atividades departamentais tornam-se secundárias. E a melhoria na qualidade também, que você está pensando no produto, permite flexibilidade, pois as unidades de produção podem ser maiores ou menores, conforme a condição mude, sem interferir na estrutura organizacional. E também as tomadas de decisão são mais independentes, que está pensando ali nos requisitos do produto. Beleza? Desvantagens trazem elevados custos, porque cada departamento é um produto, vai ter aí vários departamentos, né? Ocorre redução de oportunidades de carreira, pois a experiência profissional é limitada a uma única linha de produção. Existe uma dificuldade de busca de um determinado produto ou serviço, pois a distribuição é especializada em cada departamento. E demora no reconhecimento das melhorias, modificações, eliminações de produtos, pois cada departamento é responsável pela defesa do seu produto, do seu serviço e de seus próprios objetivos divisionais. Então, departamentalização do produto, vamos botar aqui, tem aqui a gerência, e temos aqui produto A, produto B, produto C, e assim vai. E a geográfica tem a ver também com o território, né? Trata-se de um critério de departamentalização que a empresa se estabelece em diferentes pontos do país. Pense numa multinacional, ela vai ter aí várias filiais. Quando fala em filial, está falando aí departamentalização geográfica. Quais são os tipos de vantagem? É uma estratégia muito útil quando as situações externas favorecem a organização, pois permite sem problemas a adaptação e as condições na necessidade da região. Cada departamento opera em um território como se fosse uma organização independente. O administrador de cada departamento pode tomar suas próprias decisões de acordo com o território, né? E a organização é voltada para um ambiente territorial e para um mercado do que para seus aspectos internos. Então, a administração, a organização vai ser voltada para aquele ambiente ali, para o Brasil, para o Sergipe e assim vai. Desvantagens: o enfoque territorial tende a deixar para o segundo plano a coordenação entre os departamentos, entre os estados, né, entre os países, prejudicando assim a visão global da empresa. Os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes territórios. E também cada departamento possui seus próprios recursos, com isso ocorre uma duplicidade de esforço, pessoas, instalações, equipamentos. E penúltimo aqui,
Isso. Departamentalização por projeto. Os departamentos são criados, os recursos são alocados de acordo com cada projeto da organização. Você pensa aqui, a organização tem a gerência. A gerência tem o projeto A, tem o projeto B, projeto C. Ok? Projeto A, B, C. Cada projeto é um departamento. Beleza? Nesse tipo de departamentalização, cada projeto tende a ter sua autonomia, o que viabiliza a melhor consecução dos objetivos de cada projeto. É de grande flexibilidade, facilita a execução do projeto e melhoria nos resultados. Tem como desvantagem, temos que as equipes perdem a visão da empresa como um todo, focando apenas no seu projeto. Duplicação de estruturas, sugando mais recursos e insegurança dos empregados sobre a continuidade ou não da empresa. Porque quando o projeto acaba, né? Pode ser que você vá para outro projeto ou você seja demitido. Vantagens: melhor cumprimento de prazos, melhor atendimento ao cliente. Grande concentração de diferentes recursos em uma atividade complexa, com produtos de grande porte. Então, você tem ali essas vantagens, né? Melhor cumprimento dos prazos, porque todo mundo está concentrado ali naquele projeto, e grande concentração de diferentes recursos, os recursos vão ser injetados ali. Como desvantagem, quando termina o projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar, né? Se não tiver outro projeto em vista. E também, devido à descontinuidade e limitações, departamento por projeto pode provocar em muitas pessoas o desânimo pela imprevisibilidade do futuro emprego. Agora, uma das que mais caem, matricial. Já vê que para essa banca cai bastante. Não existe um consenso se é uma estrutura organizacional, uma departamentalização, isso também não vem ao caso. Mas a departamentalização matricial é chamada de organização em grade. E é uma mistura de departamentos funcional, de função, com outra mais horizontalizada, que geralmente é de projetos. Ok? Então você tem estrutura funcional com uma estrutura de projetos. Geralmente é assim, beleza? Funcional com projeto. Nesse sentido, a estrutura matricial é qualquer estrutura organizacional na qual o gerente de projetos divide as responsabilidades com gerentes funcionais para atribuição de prioridades e orientação do trabalho, pessoas focadas do trabalho das pessoas alocadas no projeto. Então, vai ter ali um gerente de produção, de vendas, que é funcional, né? E um gerente do projeto, beleza? Um gerente do projeto ou do produto. E aí, os dois vão dividir aí as responsabilidades, beleza? Nesse contexto, há sempre uma autoridade dupla por responder ao comando de linha funcional e ao gerente horizontal. Assim, a matricial forte, a fraca e a equilibrada. Forte, o responsável pelo projeto tem mais autoridade. A fraca, o gerente funcional, tem mais autoridade. E a balanceada, ou equilibrada, predomina o equilíbrio entre o gerente do projeto, ou o gerente também do produto, tal, e a parte funcional. Por fim, tem como desvantagens o fato de as filiais, ou seja, os projetos, possuírem grande autonomia para realizar seu trabalho, dificultando o processo administrativo geral da empresa. Além disso, a dupla subordinação pode gerar ambiguidade de decisões e dificuldade de coordenação. Temos aqui as vantagens: maior estabilidade, tanto para a empresa como para os funcionários, maior segurança na execução das tarefas, no relacionamento das pessoas, especialização nas atividades envolvidas, possibilidade de maior aprimoramento técnico, coordenação da equipe de forma mais adequada, permite a integração e desenvolvimento entre os funcionários, facilita
em conhecer os fatores dos problemas locais, permite maior flexibilidade, proporciona condições favoráveis para inovação e criatividade, melhor atendimento ao cliente, uso adequado de vários recursos e também facilidade na coordenação dos recursos. Desvantagens: inseguranças pessoais, desde que a empresa tenha crescimento e, consequentemente, aumento da complexidade. Comunicação deficientes, porque as decisões são normalmente centralizadas nos níveis mais elevados da empresa. Baixa adaptabilidade. Preocupação estrita voltada para uma área, deixando de lado outras partes. Pode provocar problemas humanos de temores e ansiedade. Pode propiciar o aumento de custo pela duplicidade de atividade de treinamento. Pode existir dificuldades de coordenação pessoal e conflito de interesse. Quando a gente fala aqui de departamentalização por ou matricial, a gente vai ver que muitas questões mesmo dessa banca e de outras bancas também, porque elas gostam muito desse tipo de departamentalização, vão ser cobradas. Então, você vai ver que nas questões, que muitas vezes vai aparecer a estrutura matricial, ok? A estrutura matricial, que é uma forma de combinar, né, duas formas de departamentalização, geralmente a funcional com a de produto ou a de projeto, na mesma estrutura, sendo aí uma estrutura mista ou híbrida, beleza? Então, falar assim, quando fala assim, em uma estrutura matricial, você sempre pensa nisso, vai ser uma combinação entre duas estruturas, geralmente de função com projetos ou função com produtos. Vamos falar agora de organograma, para finalizar esse assunto e responder as questões. É o gráfico onde é mostrado a estrutura da empresa, os níveis hierárquicos, representa graficamente os setores. O principal objetivo é mostrar a hierarquia entre todos os setores da empresa. Aí vai cair, aqui tem algumas definições. Ó. Representação gráfica do aspecto da estrutura organizacional, as áreas, os departamentos, a hierarquia. Os elementos da estrutura organizacional, por serem complexos, devem ser transmitidos por bem como um ambiente fazem com que os administradores usem uma forma gráfica, uma forma gráfica de representar, de simplificar, para você explicar para outras pessoas. Já cai em concurso também. A organização, o organograma representa a estrutura formal, não é informal, é a formal da empresa, ok? É como está ali divisando o comando, como é que está sendo comandada a empresa, quem é o chefe de quem manda em quem, quais são os departamentos da empresa, e assim vai. Isso é o organograma. Aqui, ó. Temos aqui o organograma vertical. Ele é um clássico, conhecido como, assim como os demais, ele tem como objetivo demonstrar a hierarquia da organização. E é entendida de forma de cima para baixo. Temos aqui o chefe, o presidente, os diretores. Os diretores mandam aqui no setor de vendas, de marketing, e assim vai. O horizontal, ele é do mesmo, igual o vertical, só que em vez de ser de cima para baixo, é da esquerda para a direita. Ok? Então temos aqui o presidente, diretor, tal. Isso aqui é o horizontal. O circular, também chamado como radial, o principal líder da organização fica no centro, presidente. Aí tem aqui diretores, os departamentos. Esse é chamado de radial. O linear de responsabilidade, o LR, a diferença dele em relação aos outros é que ele não objetiva a hierarquia, e sim demonstrar as relações entre as diversas atividades. Por exemplo, quem é que define ações? É o diretor. Ele vai ser responsável aqui por aprovar as ações. Quem é que controla as ações? No caso aqui, é o gerente. Ele controla as ações.
Quem é que vai aprovar as ações? Quem aprova que é o diretor. Entendeu? Quem é que vai executar as ações? O auxiliar. Então, esse departamento pouco cai, mas tem como ele representa as atividades, identifica quem é responsável pelaquela atividade. Beleza? E, por último, organograma funcional, penúltimo, né? Tem mais dois aqui. Funcional, que mostra aí, mas ele mostra as relações funcionais e não hierárquicas, só funcionais. Você consegue ver melhor a estrutura da empresa, facilitando o trabalho. Então, aqui temos a construtora, temos estoque, vendas e tal. O organograma em barras, que mostra de cima para baixo. Cada coluna é elaborada dentro de um retângulo, posicionando na vertical. O tamanho da barra é proporcional ao nível hierárquico. Então, isso aqui é superior a esse, que é superior a esse, que é superior a esse. E o matricial, muito usado por empresas. Este organograma pode ser flexível. Também, por ser flexível, também ajuda em projetos temporários, que são formados por duas ou mais equipes de trabalho. O organograma matricial é recomendado quando há setores que respondem a mais de um gerente. Então, como falando, temos aqui o setor, vendas, marketing, operações, respondendo a gerente. Então, nesse caso, temos um organograma aqui chamado de matriciais, porque tem setores respondendo a mais de um gerente.